Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. Estamos aqui no Tour Belo Horizonte, já passamos por Curitiba, Estados Unidos, entre outros locais. Agora aqui em BH, trazendo as grandes personalidades de BH, levando conteúdo pedagógico para vocês. E hoje vamos falar sobre natação terapêutica, a inclusão na natação. São 17 milhões de deficientes, sem contar os autistas que não estão dentro desses números, porque o IBGE ainda não faz esse levantamento. E trouxe o especialista Thiago Assunção. Muito obrigado pela presença, Thiago. Beleza, boa tarde, bom dia, boa noite. Renatão, grande amigo, grande prazer receber você aqui na terra do pão de queijo. E que bom para ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E antes de começar esse bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Academia Tibum, a educação aquática, que visa aí a segurança aquática e o aprendizado das crianças de forma global. Plataforma Educar, para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, entrega chamada, vídeo, entre outras coisas. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. E por último, a Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Mas vamos deixar de papo e vamos no que interessa. Thiagão, quais são os principais desafios enfrentados para quem quer fazer a inclusão nas aulas de natação? Bom, Renatão, esse é um tema, como você falou, é um público muito elevado que nós temos no Brasil. A gente percebe cada vez mais isso tem aumentado e é desafiador. São números que assustam a gente, você falou muito bem, além das deficiências, mas também dos transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente os autistas. E quando a gente fala também sobre inclusão, a gente precisa entender o que é essa inclusão. Não é simplesmente a gente pegar uma criança, um aluno e colocar numa turma com 5, 6, 7 alunos e falar que aquele aluno é incluso. É muito mais profundo, é muito mais responsável e a gente precisa trabalhar muito sobre isso, porque segundo as pesquisas, 2025 em diante, esse número vai aumentar. E o nosso maior objetivo é ter profissionais capacitados para isso. Não apenas para dizer que é um profissional aquático inclusivo, mas de fato ele entende do assunto e ele sabe o que ele está fazendo. É como você falou, coloca o aluno lá que você está fazendo a inclusão, você está fazendo a integração, não é a inclusão, a gente vai falar disso hoje ainda, mas a gente sabe que estão diferentes academias, clubes, aulas personais, cada um tem a sua metodologia. Como os professores podem adaptar suas metodologias para garantir que todos os alunos, independente de suas limitações, tenham experiências de aprendizado eficaz e segura? Bom, Renato, primeiro, antes de falar de metodologia, a gente precisa saber o conhecimento desse profissional. A gente sabe que passa-se 4, 5 anos numa faculdade de educação física e você não sai sabendo tudo. É um outro universo. Sim, é importante a questão acadêmica, mas o mais importante é você dar sequência a esse estudo. E o que a gente mais vê hoje, profissionais que querem sentar em cima de um diploma de graduação e acham que é o suficiente para você ir para um campo de trabalho. E não é isso. A gente precisa ter um conhecimento. Não basta apenas ter uma metodologia. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter uma vontade de querer conhecer cada vez mais como funciona uma criança, como funciona o cérebro de um bebê, como funciona a parte psicológica, emocional de uma família, de um contexto familiar, porque você pode ter uma metodologia, a melhor metodologia do mundo, mas se cai uma criança que você não consegue trabalhar e não consegue desenvolver aquela criança no meio líquido, você vai se dar mal. Então, antes de uma metodologia, vai a questão do profissional. O profissional ele precisa se especializar. O profissional não é só ter um tipo de especialista, mas de fato ele precisa dominar o assunto. Ele tem que entender, ele tem que saber dessa diversidade de uma criança. Porque, de um outro lado, Renato, a gente vê hoje muito assim, a criança ela é agitada numa sala de aula, numa piscina, já coloca-se um rótulo, TDAH, é hiperativo e às vezes não tem nada de transtorno. É um lado emocional dela, é um lado
que está precisando ser trabalhado. Então, quando você conhece quando você tem domínio desse conhecimento, você consegue trabalhar de uma forma correta e a metodologia, ela vai te auxiliar nesse processo. Não de introduzir a criança ao meio de uma turma, mas em forma realmente de você entender a inclusão e também de contribuir com o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Quando me perguntam, fazem, Tiago, meu filho vai aprender a nadar com quantos anos? Uma criança típica. E eu falo, olha, se depender de mim, se depender da nossa parceria, eu espero que o resto da vida dela, ela tenha prazer de estar na água em segurança. Então, eu não vou prometer para aquele pai de uma criança típica que ele vai ser o Michael Phelps. Ele vai ser melhor que o Michael Phelps, porque ele vai amar a água, ele vai amar estar naquele ambiente aquático, mas em segurança, contribuindo com o desenvolvimento. Então, a questão da metodologia não é somente a metodologia. Ela precisa de um dedo de um profissional qualificado, porque senão não vai conseguir usar essa ferramenta em prol do crescimento e desenvolvimento daquele aluno. Então, dá até uma dica, né, Renato? Você profissional aí que acha que já está sabendo o suficiente, cara, tem muito curso. Pós-graduação chegando, tem que fazer o merchandising também, pós-graduação. O jabá, né? Jabá. Então, assim, tem 20 anos que eu trabalho com educação física e até hoje eu não paro de estudar. Por quê? Porque o mundo ele muda e a gente precisa estar atualizado, senão não tem como. O mundo ele muda, só que a grande novidade é que a velocidade que ele está mudando está cada vez mais rápido. Meu pai, por exemplo, estudou 20 anos, ficou 40 anos trabalhando com a mesma informação. Quando eu saí da faculdade, a informação já era outra. Então, nem o que eu aprendi em 4 anos foi suficiente, eu já tinha que estar fazendo curso. Onde eu encontrei o Thiago a última vez foi dentro de um grande evento de natação, o INAT. Estávamos ambos ali como estudantes, então não é porque a gente é palestrante que a gente também não tem o que aprender. A gente sempre está sentando ali, aprendendo. E uma dica para vocês aí do outro lado: quantos cursos vocês fizeram em 2024? Para pensar aí, raciocina. Eu acho que no mínimo aí uns 5, 6 cursos eu fiz só esse ano. Então você tem que estar correndo atrás, você tem que estar atrás de cursos. Não só curso, né? Leitura. Então eu sempre, quando eu dou as palestras, né, eu sempre pergunto assim, qual foi o último livro que você leu? E a galera me assusta isso, que a galera fala assim, nossa, tem anos que eu não leio um livro. Então esse conhecimento precisa ser trabalhado na vida de um profissional. Às vezes não é na área da natação, não é na área da psicologia. Você pode usar outros tipos de leitura, mas você se aprofundar, isso é conhecimento. E eu acho que esse é um legado que o profissional pode deixar, conhecimento. Contribuir com o seu conhecimento em prol do aluno, em prol da família, em prol da instituição, talvez da academia ou do ambiente que ele esteja. Então, fica essa dica, professor, não pare de estudar. E a gente falou sobre a inclusão na parte pedagógica, mas a gente sabe que a inclusão é muito mais do que isso. Que dicas você dá aí para o outro lado, seja para gestores, para coordenadores, até professores, como a gente adaptar piscinas e instalações para ser ajustado para uma melhor acessibilidade e conforto dos alunos com necessidades especiais? Você tocou num ponto, Renato, muito importante. Às vezes as pessoas acham que a inclusão é só naquela aula. A inclusão ela começa na rua, lá fora. Então, se nós aqui na TwoMove, né, que a gente trabalha, a gente tem essa preocupação, o acolhimento, eu acho que essa é a palavra, acolhimento, tanto da recepção dos nossos consultores, dos colaboradores da limpeza, ou dos profissionais da instituição. Eles têm que entender isso, que a inclusão o aluno, o pai, a mãe, quando traz o seu filho neurotípico ou com alguma deficiência, a gente sabe que não é uma situação muito fácil, não é fácil a vida de uma pessoa atípica, de uma família atípica. Então, quando eles entram num ambiente, que esse ambiente, a instituição, ela é acolhedora e fala, olha, nós estamos junto com você, pode contar com a gente, eu acho que isso vai muito além de uma mensalidade, vai além de um produto, mas isso é para a vida. Então, eu acho que o pensamento desses gestores hoje tem que entender, e muitas vezes me perguntam, Thiago, mas o meu coordenador, ele me obriga a colocar uma criança típica numa turma cheia e eu falo que não dá, porque naquele horário eu preciso ter tanta movimentação. A gente entende essa questão da gestão, a questão administrativa, financeira, mas nem tudo é dinheiro, Renato, nem tudo é o financeiro. Isso vai além do dinheiro, vai além do financeiro. Eu sei que quando uma mãe, uma família, ela é acolhida, não só pelo profissional que está ali atendendo, mas por toda a instituição, isso é um ganho que a longo prazo as pessoas vão ver isso e vão colher. Então, nosso objetivo não é só a inclusão
em 30 minutos de aula, 30 minutos de uma terapia, mas é a inclusão no ambiente todo. Então, o Renato aqui com a gente, passando o dia, e a sensação é essa: eu estou na minha casa. Essa é a sensação: eu estou na minha casa sendo acolhido. Então, a gente vê muitas histórias de profissionais que não têm essa preocupação, essa empatia. Vamos usar essa palavra, a empatia. E muitos profissionais chegam, Thiago, eu saí da academia tal, saí do lugar de tal, porque não fui bem acolhido. Então, esse é o principal objetivo. Antes do dinheiro, pense na empatia e no acolhimento. O dinheiro, eu sempre falo isso, Renato, 20 anos que eu dou aula, o dinheiro é consequência do que você plantou. Se você planta de forma correta, coisas boas, a empatia, uma boa metodologia, um bom conhecimento, e você preserva tudo isso com esse amor, com esse cuidado, você lá na frente vai colher. E de fato vai colher. E a gente brinca aí, o professor Alex, a gente fala assim, nós estamos com 40 e poucos anos, nós não vamos aposentar. Por quê? Porque a gente percebe que cada vez mais poucos profissionais estão querendo realmente ser empáticos, serem acolhedores, serem amorosos, serem ali abraçar essa família e a instituição compra ideia junto. Então, quando o gestor, o profissional e a família têm essa ligação harmoniosa de empatia, de acolhimento, é sucesso. Então, é um ponto muito importante essa integração desses 3 pilares de sucesso. A gente já vê isso nos alunos típicos, nos atípicos, ainda mais a gente tem que ter essa troca de informação para saber como que essa criança está ali com o TO, como está com o terapeuta, com o psicólogo na escola, e que dicas você daria para o profissional que está do outro lado, como fazer essa integração, como fazer uma comunicação eficaz, porque às vezes a gente tem receio de ir lá e conversar com essa família. É interessante isso. Primeiro, quando o aluno ele chega até você, até a instituição, o que a gente percebe hoje é que alguns eles já chegam já com a cara e a coragem, já falam qual é o problema, né? Qual é a situação. Já ao outro lado, a gente sabe que existem pais que ainda têm uma certa resistência, né, de aceitar ou até mesmo de passar para a gente, mas aí eu volto lá atrás que a gente falou sobre o conhecimento. Quando um profissional ele tem um conhecimento, ele consegue ter ferramentas de forma sutil, de forma saudável, ganhar essa confiança do pai, da mãe, da família, a ponto que vai ser uma forma natural que eles vão se abrir para o profissional. Então, quando o profissional ele prepara esse campo do acolhimento, da empatia, do amor, do cuidado, ele consegue extrair isso do pai e da mãe de forma sutil. Não de uma forma brusca, assim, olha, o seu filho tem algum problema. Não, a forma de você abordar isso tem que ser mais sutil, tem que ser mais suave, precisa ter um respeito muito grande. Então, a gente tem que ter esse domínio e como diz, né, pisar em ovos, mas cercando essa família, porque quando você ganha a confiança da família, você faz parte dessa família. Então fica um trabalho mais harmonioso, não que seja tão difícil, mas é desafiador, mas você consegue essa parceria. Então, para o professor que está aí do outro lado, começa a ser mais empático e acolhedor e começa a traçar perguntas mais sutis, mais detalhadas, e você vai conseguir identificar isso. Então, a postura do profissional nesse papel é fundamental. Então, se você for muito invasivo, você vai perder essa família. Se você for com cuidado, mostrando o seu conhecimento, a maneira certa de se abordar, no horário certo de se abordar, e ter essa relação mútua, você só tem a ganhar e a família também. Então, Thiago, a gente falou no começo da nossa conversa sobre inclusão, integração, segregação. Como que ocorre? Eu sei que o objetivo final é a gente fazer a inclusão, mas a gente tem etapas. Que dicas você daria para o profissional do outro lado para poder, ao final, chegar nessa inclusão? Bom, quando a gente fala de inclusão nessas aulas atípicas, a gente tem que entender, primeiro, individualizar cada aluno. A gente precisa individualizar cada criança. Tem criança que você não vai conseguir, a curto, médio e longo prazo, colocar essa criança numa turma. Principalmente quando você tem um atípico, por exemplo, um autista, né? um suporte 3. Então, ali é um pouco um processo mais complicado de você colocar em uma turma, entre aspas, normal.
Mas eu acho que a primeira dica para o professor é individualizar cada criança. E esse primeiro contato é a criança com o meio que ela está, com o meio aquático, com o meio líquido. Fazer com que ela tenha prazer de estar naquela água em segurança. Então, apresentar esse universo aquático para essa criança, principalmente a criança que tem um pouco de resistência, principalmente a gente sabe a questão sensorial, que é importante se trabalhar com a criança típica ou qualquer outro tipo de deficiência, mas o principal é trazer essa criança para familiarizar com a água, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a interação entre o professor e a criança. A criança ela tem que sentir segurança no profissional, e a criança que escolhe, não é o professor que escolhe. Eu tenho dito isso, a criança, quando ela não quer aquele profissional, aquele professor, não adianta, ela não quer, e a questão da criança também. Então, quando você acolhe e você ganha a confiança dela, você vai para o terceiro nível, que é o meio da criança com o professor e com o objetivo que você vai traçar em cima da necessidade daquela criança. Então, quando você conhece o seu aluno, você já tem todo esse processo da individualização dela, com o meio aquático, com a segurança entre vocês dois, você começa a trabalhar essa questão pedagógica de desenvolvimento e onde você quer chegar. Tem crianças que você vai calcular, por exemplo, daqui a um mês eu vou começar a introduzir ela numa turminha com mais uma criança. Então você precisa fazer esse planejamento, mas a cada aula você precisa rever esse planejamento. Porque às vezes aquele período que você achou que ia ser demorado foi curto, e você já pode colocar a criança numa turma. Um outro detalhe que eu sempre falo para os profissionais é: tome muito cuidado com a transição. Por quê? Às vezes você acha que a criança está preparada, você já trabalhou não só aquela criança individualmente, mas você já trabalhou a turma que vai receber, que é um fator também predominante. Você, ao mesmo tempo que você identificar qual turma que essa criança vai, você precisa trabalhar essa turma para receber esse novo coleguinha, para acolher esse novo coleguinha, para ele se sentir acolhido da mesma forma que você fez no individual. E às vezes você acha que aquela turma vai ser boa para aquele seu aluno, e às vezes não vai. Então você vai ter que dar um passo para trás novamente. Então você conhecer o seu aluno e você individualizar e você trabalhar esse primeiro contato, essa primeira empatia dele com a água, com a segurança, você trabalhar essa confiança dele para com você, para com o professor, e depois com os objetivos traçados, você conseguir alcançar a ponto de já colocar numa turma, você também precisa saber que tipo de turma que você vai colocar. Então, hoje aqui eu já tive experiência de colocar 2 atípicos numa turma de 6 pessoas, 6 crianças, e esses 2 atípicos passou a ser 6 crianças no desenvolvimento. E já tive também casos de levar uma criança atípica para uma turma e ela não se adaptar e eu ter que voltar atrás e fazer tudo novamente aquele processo. Então, a primeira coisa é: tenha paciência, tenha calma, não tenha pressa. E não estipule prazos para os pais, que os pais já ficam ansiosos. Papai, daqui a 2 meses eu vou colocar seu filho no coletivo. Em 2 meses pode acontecer muita coisa. Então não prometa para os pais uma data, não fale uma data, não fale: olha, nós estamos trabalhando para que lá na frente nós possamos conseguir introduzir o seu filho numa turma tal. E vai ter casos, como eu disse, Renato, que você não vai conseguir. E você vai ter que trabalhar isso com a família e você também, para não ser frustrante para o professor. Então essa frustração precisa ser trabalhada para a gente também no nosso coração. A gente tem que saber: olha, nem tudo que a gente planejou vai sair como a gente queria. Porque existem várias comorbidades, existem várias variáveis que às vezes não vai chegar naquele ponto. Então você dominando tudo isso e saber direitinho, respeitar a criança, respeitar o time daquela criança, não impor. Isso tudo são fatores que não só para criança típica, mas qualquer tipo de criança, né? Respeitar. Eu acho que isso é a palavra fundamental. Mas tenha em mente aonde você quer chegar, de que forma você vai chegar e como você vai chegar. Então esse é o processo que a cada aula, a cada 30 minutos de aula, você precisa trabalhar e você precisa ter esse foco. Olha, eu quero chegar lá, até lá. E detalhe, a gente não está treinando atletas, nós estamos lidando com crianças. Isso é fundamental. E criança, ela é motora, a criança ela é cognitiva, a criança é emocional e social. Então a gente tem que saber que uma noite mal dormida, uma situação em casa familiar, todo esse contexto que gera o mundo da criança,
ela vai interferir naquele momento do processo de aula. Então, volto a dizer, quando o professor tem esse conhecimento, a caminhada ela fica mais suave, desafiadora, ela mas ela se torna prazerosa. Quando você chega lá no final e vê que você respeitou a criança em todos os processos e agora ela segue. Então isso é prazeroso. Então fica essa dica, individualizar, respeitar, ter um objetivo claro, não se frustrar com algo que não tenha saído conforme você queria e, acima de tudo, comunicação saudável com a família. Não projete algo que você não vai conseguir. Seja realista, mas seja amoroso, seja carinhoso, que isso você vai ganhar. E detalhe, quando você ganha esse processo todo, pode preparar que vem mais aluno para você. Então, a gente somos da educação física, né? Então a gente tem muito olhar para a parte motora, principalmente, mas a gente tem que também ter esse olhar cognitivo, social, emocional, porque se a criança não está equilibrada emocionalmente, ela não tem um aprendizado motor. Se ela socialmente não está equilibrada, ela não vai ter esses ganhos motores dentro da água. Então você tem que ter esse acolhimento. E você falou uma palavra muito importante, que é a expectativa. Então, os pais chegam com uma expectativa, ou às vezes tem aquela comparação, por que aquele aluno faz, por que o meu filho não faz, por que o amigo do meu filho faz. Como lidar com essas expectativas das famílias em relação ao desempenho e desenvolvimento dessas crianças e como você conseguir ocasionar isso, equacionar e conseguir tratar essa família e mostrar para eles como que vai ser essa evolução, como você falou, não colocar prazo, como é esse contato com a família para lidar com essas frustrações? Quando você começa, existe uma frase, pode ser um clichê, mas ela é real, quando você começa de uma forma correta, não tem como dar errado. Mas se você começa um relacionamento com a família, eu falo nesse sentido, né, um relacionamento com a família, e você começa de forma errada, isso vai terminar errado. Então, tudo parte do acolhimento e das expectativas. O professor saber ouvir os pais para poder trabalhar essa expectativa e, ao mesmo tempo, trabalhar também com a questão das dificuldades que aquela criança ela tem. Então, a gente não pode negligenciar isso. Olha, aquela criança ela tem um atraso motor. Nós vamos trabalhar para conseguir recuperar isso. Mas não é só o profissional, o professor de natação. Vai ter a terapeuta ocupacional, vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala sobre a terapia aquática, Renato, a gente tem que entender o seguinte, a gente não pode ter um trabalho isolado. A gente precisa do psicólogo, a gente precisa de um materólogo, a gente precisa de um neuropediatra. É uma equipe multidisciplinar. E essa equipe, ela está ali alicerçada para ajudar essa família. Então, como trabalhar a comparação? Primeiro, mostrando que aquela criança é um filho especial que o papai e a mamãe têm. É deles. E não pode ser comparado. E isso vai muito do tato do profissional. Olha, seu filho ele é único. E às vezes, normalmente, você tirar o super foco da comparação e mostrar os ganhos que ele está tendo. Olha, você percebeu que antes ele não conseguia encostar o rostinho na água, agora até o banho melhorou, papai e mamãe. Então, quando você tem essas ferramentas, esses resultados durante esse processo, e você vira a história para o pai e a mamãe, ele fala assim, poxa, é verdade, antes ele não batia a perna, agora ele está batendo, antes ele tinha medo de mergulhar, agora ele está mergulhando. Então, essa comparação, ela precisa ser trabalhada pelo profissional. Pelo contrário, muita gente quer ver o resultado lá na frente, muitas vezes a gente quer comparar um colega com outro, às vezes a gente quer comparar um professor com outro, às vezes a gente quer comparar a metodologia. Eu falo assim, não existe metodologia certa nem errada, existe a sua metodologia e ela vai te mostrar se ela dá resultado ou não. Então, quando você trabalha com a família isso, e mostrando os ganhos diários, as dificuldades que a gente está trabalhando, olha mamãe, estou tentando, vamos lá, a gente vai conseguir. Isso é um trabalho além do educador, é o lado também da pessoa, profissional, da pessoa humana que está ali, de quê? De encorajar. Então, acho que essa palavra, encorajamento, quando vem comparar, fala assim, mas, mamãe, seu filho é seu filho. E cada criança, eu vi isso, não lembro quem falou isso, eu acho que foi o Dr. Múcio lá da Espanha, que ele falou assim, cada criança ela tem a sua digital. Cada criança ela tem a sua identidade. Cada criança tem o seu jeito. Então, volto a dizer, quando você individualiza e você mostra os ganhos daquele processo, o pai nunca mais vai comparar.
e pelo contrário, vai acalmar a expectativa dele. Então, e não vai esperando grandes conquistas, pequenas conquistas, pequenos passos de desafios que ele consiga desenvolver, consiga ultrapassar, são motivos de comemoração, são motivos de encorajamento. Então, quando o profissional aquático, o educador físico, ele consegue trabalhar isso tudo, a demanda de comparação vai cair, as exigências vão cair, porque o resultado está ali, e é natural isso, é um processo natural, mas volto a dizer, Renato, depende da gente, depende do profissional, e não é um profissional qualquer, é um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe o que ele está fazendo e sabe onde vai chegar, e isso é natural. E para a gente caminhar aqui para o fim, Tiagão, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, falasse um pouco dos seus projetos, até te parabenizar que você foi um representante brasileiro lá na Colômbia, levou o nome da natação e a nossa metodologia, e falou dos seus projetos. Você tem a natação terapêutica, conta aí para o nosso público como eles te acham, para quem quer saber mais. Bom, eu sempre falo o seguinte, Renato, que Deus dá o dom, é Deus que dá o dom e a gente tem que trabalhar esse dom. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pela educação física, e uma das coisas que eu percebi nesse processo tem 3 anos que a professora Sandra, que é a minha musa, que é a nossa musa, né? A nossa inspiração, um dia ela me levou para a Colômbia para fazer um processo de certificação pela United States School, e junto na Colômbia, junto com a professora Lulu Cisneiro do México, e ali eu descobri qual que era a minha missão. A minha missão era fazer aquilo que me dava prazer e ao mesmo tempo de contribuir com o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, você pode me achar lá no @Tiaqua, e meu nome é Tiago Assunção, mas um aluno falou assim, qual é o nome do seu professor? E ele falou assim, Tiaqua. E eu peguei essa ideia, tio Tiaqua. E o nosso projeto aí, o professor Alex, nós estamos viajando para o Brasil para não ensinar qual é a metodologia certa e errada, mas treinar profissionais apaixonados pela profissão, de forma responsável, de forma correta. Porque eu falo o seguinte, Renato, o que a gente faz com uma criança vai verbalizar na fase adulta dela. Então, se a gente tem esse privilégio, porque os pais entregam nas nossas mãos, Renato, e você, professor, os pais entregam para a gente naquele momento o bem mais precioso deles. E a gente tem que saber cuidar. E quando você cuida com conhecimento, com carinho, com paixão, não tem outro jeito. Então as pessoas falam, Tiago, você é empolgado? Eu falei, não, eu não sou empolgado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E isso é natural. Então a gente está com esses projetos, estamos escrevendo aí parceria junto com a Natação Criativa e o Thiago Paçoca, livros, não para mostrar que a gente sabe mais ou menos, pelo contrário, para quem tem a humildade de compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que todo time da aquática, todo time da educação física, isso ganha, é prazeroso isso. Então o nosso objetivo é treinar profissionais cada vez mais apaixonados, responsáveis, porque nós temos algo em nossas mãos que Deus nos deu, que são esses meninos, essas meninas, esses bebezinhos, essas crianças atípicas, essas crianças com deficiência, e acima de tudo, a gente não trabalha só com a criança, a gente alcança uma família. Então, fica aqui minha gratidão ao Renato. Não preciso falar das credenciais, porque quando a gente olha nos olhos das pessoas e vê paixão do que a pessoa faz, a gente ganha um parceiro, a gente ganha um irmão nessa caminhada. Então a gente está aqui de portas abertas. Eu sempre falo, não é números de seguidores, não é a conta bancária, mas sim um agradecimento de você encontrar alguém na rua e falar assim, já fui seu aluno. Aí você fala, caramba, estou ficando velho. Mas o prazeroso é isso, quando você pode contribuir na formação de uma criança, na formação de novos profissionais. Porque, Renato, eu formei quase 20 anos atrás, e na época eu falava assim, você vai fazer educação física? Eu vou. E vai passar fome. Cara, é uma mentira isso. Só passa fome quem é um péssimo profissional. Agora, se você é um profissional prêmio, com humildade, com caráter, com ética e responsabilidade, só tem a decolar. Então, gratidão aqui ao Renato, à Natação Criativa, a todos vocês aí, e não se esqueçam, vamos voar alto, porque essa geração precisa da nossa ajuda.
Então leve o Thiago aí para a sua região, acesse as redes sociais e chame ele aí para rodar o Brasil. Queria agradecer vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, ative a notificação, segue o canal e, claro, agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Então, muito obrigado, Thiago, muito obrigado a vocês. Valeu. E até a próxima entrevista. Valeu, tchau, gente.